Agora nós vamos para uma mesa redonda e vamos falar um pouquinho de interop, né? A visão da interoperabilidade quando de fato quem trabalha com isso no dia a dia. Então nós vamos chamar aqui o Alan Conte, o Luiz Renato Evangelista, Herbert Serpeira, Diógenes Silva e Marcelo Melete para um bate-papo. Fique à vontade. Eu provavelmente tinha o lugar de cada um, mas eu vou no freestyle e sempre vou fazendo confusão. Então. Bom, pessoal, primeiro, essa já é a primeira mudança, né? Eu vou pedir que cada um se apresente melhor do que eu ficar apresentando. Gostaria que cada um, né, tirasse 30 segundinhos, um minutinho, falasse, né, de você com a empresa, qual que é a dor que soluciona, para a gente começar esse bate-papo. Mas antes de tudo, muito obrigado por estarem aqui conosco. Pode ir, Alan. Eu sou Alan Conte, da Memed, sou Head de Growth e de Parcerias. A Memed é uma empresa de prescrição receituário digital, né? A gente atua integrado com sistemas de prontuário eletrônico, sistemas de terceiros e tem também um acesso standalone aos médicos de consultório, né? Trazendo uma prescrição ambulatorial estruturada de receituário, né? de medicamentos e de exames, e aí com uma jornada digital que permite que o paciente faça o agendamento de exame e a compra de medicamentos direto a partir da prescrição, né? A gente é parte daquele sistema integrado ali junto com a ACM que o Marcelo colocou, né, para o atendimento ambulatorial lá no ATD. Prazer estar aqui com vocês. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí, Fernando, Luciana, pelo convite, né? Até celebrando aqui um momento de parceria que a gente fechou praticamente a semana passada, né? Então eu vim aqui representar a Equilve. A Equilve é uma empresa americana já desde 1960 aqui no Brasil, acreditando no metadado, no Big Data. Então, uma empresa americana voltada a auxiliar a indústria da saúde a entender a dinâmica de mercado, né? Entender o que está sendo prescrito, que tipo de medicamento está se adequando melhor a cada tratamento. E nos últimos 10 anos a gente vem se dedicando bastante a conectar o mercado da saúde, os hospitais, né, os provedores, a indústria farmacêutica para que ela consiga trazer medicamento no momento certo, na hora certa, no preço correto, que atenda todo o ecossistema. Obrigado aí pelo convite. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Renato, represento aqui a Hospital Care. A Hospital Care é uma holding, administradora de serviços de saúde. É uma empresa que hoje tem 39 ativos na sua gestão, 14 hospitais, clínicas e centros de diagnóstico. Então temos um ecossistema bastante complexo. Eu sou CIO da Hospital Care. A Hospital Care ela tem uma estratégia de mercado, né, onde a gente tem presença em grandes capitais do país, também em cidades, municípios que são pontos-chave, né, em especial na questão no nosso mercado da saúde, mas não está presente em São Paulo. Então, quem é de São Paulo talvez não tenha tido contato com a Hospital Care ainda. Essa é a Hospital Care, posso responder um pouquinho mais em detalhes depois para vocês. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Herbert, eu sou o CEO da Tradmus. A Tradmus é uma empresa investida pela Semantics, né, onde a gente atua principalmente originalmente no ciclo da receita, tá, em soluções para melhorar o ciclo da receita. Mais recentemente a gente tem unificado os mundos, vamos dizer, assistenciais e financeiros, trazendo também a visão de caixa para o ciclo da receita, né? Essa é uma dor cada vez mais proeminente aí nos prestadores, porque às vezes você fatura, mas o caixa não estava vindo, né? E esse problema se acentuou mais recentemente, então a gente também tem avançado vamos dizer, na conciliação e na ligação entre o universo financeiro e o universo do faturamento hospitalar. A CM é um grande parceiro nosso, né? A gente iniciou uma estratégia no começo do ano em criar esses conectores para os grandes RPs, para que a gente pudesse escalar e pudesse diminuir o attrition quando a gente chegar num cliente novo, né? Principalmente na captura dos dados, captura e retorno dos dados de faturamento. Então a gente iniciou integrações com o Tazi, estamos finalizando integrações com o IV. A gente já testou os conectores com outros RPs de mercado
e isso mostrou uma estratégia acertada nossa de poder facilitar a nossa própria expansão, né, e o nosso próprio crescimento já integrado com outros RPs. Então a gente tem feito bastante coisa aí a 4 mãos, tem sido uma jornada muito trabalhosa, para dizer o mínimo, né? Mas a gente está muito feliz em ter escolhido essa estratégia e ter escolhido a CM como um parceiro especializado para o setor de saúde. Tá? Aqui dentro da Semantics a gente tem soluções também de integração, tá? E a gente basicamente usa as duas coisas, a gente bebe das duas fontes justamente pela especialização que a CM tem na saúde, que a gente não encontrou paralelo no mercado. Tá? Então, como co-host aqui, queria agradecer a presença de todos e espero que vocês aproveitem as reuniões do dia. Boa tarde. Obrigado, Fernando e pessoal da CM pelo convite. Meu nome é Diógenes, eu sou anestesista de formação, sou estatístico e epidemiologista. E sou fundador e CEO da Anestec, que é uma empresa voltada para o dado perioperatório, mas para cuidar de toda a jornada do dado, engajando o médico anestesista nesse point of care, que é um point of care que é a esteira produtiva de todos os hospitais. O mercado terciário de saúde, o mercado hospitalar, ele é cirúrgico. Isso tem dados que mostram aí da ANAP, por exemplo, 60% dos pacientes internados são cirúrgicos, a média de cirurgia por paciente é 1,57 no Brasil. E a gente discute muito na inovação, eu e o Fernando circulamos por esse meio de inovação, pelo menos todos aqui circulam, mas o Fernando é um que eu acho que é da mesma classe, né, a nossa classe, que a gente chama de classe de 2012, que a gente discute muito sobre o Hospital do Futuro, que o Hospital do Futuro não vai ter parede, que o Hospital do Futuro é telemedicina, é telemonitoramento, que o Hospital do Futuro é medicina primária, lá na medicina de família, e tudo está certo. Mas você não vai operar sua vesícula no banheiro nem daqui a 1000 anos. Você não vai tirar seu apêndice com a faca do pão na cozinha, dependente, entendeu? Tá? Então o mercado é cirúrgico. Então o cirúrgico que é de 60% hoje vai para 75%, 80% nos próximos 5 a 10 anos. E o procedimento anestésico cirúrgico e a entrega de valor nessa ponta, porque o valor na ponta para o paciente que está numa cirurgia, se nós vamos botar o paciente no centro do processo, o valor é sempre o mesmo. Eu não quero ver nada, não quero sentir nada e voltar para casa o mais rápido possível. Para você entregar isso, você precisa ter performance. Para ter performance e qualidade é dado. E o anestesista produz o mais completo prontuário com dados tomados minuto a minuto que tem dentro do hospital. Só que olha só o paradoxo, está em papel e caneta. No mercado brasileiro, na América Latina e boa parte do mundo inteiro. Então quer dizer que, fazer um resumo rápido aqui, quer dizer que na melhor esteira produtiva do hospital, na mais complexa que é a cirúrgica, na que documenta a melhor documentação possível, na que tem a melhor entrega de valor no momento mais crítico da saúde das pessoas, entrega total, que é a cirúrgica, a documentação é papel e caneta, sim. E a gente foi cuidar da jornada do dado, mas ao cuidar da jornada do dado tem que respeitar que tem plataformas dentro do hospital como o prontuário eletrônico e deve ser a fonte primária de informação do hospital. O MV, o TASI, o que a TI, tipo a Aline fez, já está trabalhando há anos, e para isso eu preciso de uma interoperabilidade. Então não basta coletar o dado, tu tem que armazenar ele de uma maneira eficiente, tu tem que poder extrair informação dele, mas tu tem que transformar ele em informação e comunicação. E a gente começou a ver essa dificuldade e a parceria com a CM surgiu no momento de acelerar isso, né? Trazer para esse momento de... Você já fez a adoção digital de uma classe médica inteira, você melhorou o point of care, você inovou no point of care, você estruturou, você dá cuidado, você até analisa e entrega análise, a gente faz análise e predição no momento cirúrgico, tendo em mente que o anestesista é um médico de resultado imediato. Se ele erra um pouquinho, ele mata um pouquinho. Então, já fez tudo isso, mas tem que ter essa questão da interoperabilidade. E aí a gente... eu incomodei um pouquinho, Fernando. As coisas funcionam muito bem. É isso aí, obrigado, Diógenes. Você falou da gente é da mesma classe, né? Que são startups health techs que nasceram em 2012, então somos sobreviventes e estamos gerando valor aí. Tem outra, tem a MEMED. Tem a MEMED também, de 2012, então somos da mesma classe. As baratas da inovação. Mas o mais interessante que o Diógenes falou, né? Não adianta integrar se você não gerar um dado, gerar a inteligência na ponta e gerar o valor, né? E a gente, desde o day one, que a gente chamou na CM, a gente precisava de integrar. Você fazer um agendamento online onde
o paciente vê um médico, uma unidade, um horário livre, e esse horário não está livre, ou você depende de uma carga uma vez por dia, desde o começo a gente fez essa integração / interop funcionar. E aí eu venho nesse primeiro prisma, assim, eu queria escutar, né, não só o Renato, mas também o Alan, de quais que são as dificuldades hoje para implantar uma interoperabilidade. Eu sei que, assim, a gente pode falar aqui, a gente ficar até meia-noite falando das dificuldades de padrões. Né, uma vez um cliente nosso estava fazer um paralelo aqui, com aspas, um cliente nosso estava num palco de um grande evento falando que todas as integrações deles eram HL7 Fire. E eu olhando e falando, cara, isso é mentira, porque as integrações dele quem faz é a gente não faz esse padrão por inúmeros motivos, né? Porque a gente quer resolver o problema, a gente quer entregar o valor, ao invés de ficar preocupado com um padrão que lá fora funciona e aqui a gente ainda está engatinhando e tudo mais. Então, assim, Renato, qual que é a sua visão das principais dificuldades hoje para a gente conseguir implementar e gerar o valor do ecossistema com a interoperabilidade? Dá para fazer um evento só com as dificuldades, né? Mas eu sou entusiasta e muitos amigos aqui também são, eu sei disso. E a interoperabilidade é algo hoje realidade. Então a gente fica feliz em poder falar sobre isso. E de uma forma prática, não conceitual e nem muito acadêmica, né? Mas talvez eu separaria em 3 categorias aqui, ou 3 tipos de dificuldade. Acho que a primeira delas, incontestável, hoje é a questão de segurança e privacidade, né? Então, top one, talvez, como preocupação ou dificuldade, né? A segunda delas talvez eu traduziria como uma baixa maturidade nossa ainda do mercado em conseguir calcular ROI ou precificar projetos de interoperabilidade. Então é muito difícil, muitas vezes é difícil você vender um projeto internamente, é difícil você concluir um projeto internamente, e quando conclui tem que gerar muito valor, né, Marcelo? Porque senão fica por isso mesmo. Então talvez essa seja a segunda. E a terceira é um clichê, né? É a qualidade do dado. Mas é um clichê, tão clichê, né? Que isso dificulta muito realmente a interoperabilidade ainda hoje. Então, só para não ficar aqui demorando demais, talvez essas 3 categorias para mim sejam as principais hoje em dia. Bom, 2016, acho que foi quando a gente teve uma conversa para falar, e aí, né? Tava começando o CM Connect, não era? 2016. E eu estava começando a atuar com projetos de interoperabilidade, né? E aí tinha aquele negócio, o que é interoperabilidade, né? Putz, quando eu entrego, aí vinha a pergunta, né? Interoperabilidade é sintática ou é semântica? Eu falei, putz, e os dois são interoperabilidade? Putz, aí entrava na discussão de conceitos, né? Aí eu lembro até de exemplos que me deram na época, a interoperabilidade sintática, né? É aquela que 2 sistemas se falam. Então, se você for para a Alemanha, precisar que alguém te entenda, e se tiver tradutor só no Paraguai, você vai precisar de 2 paraguaios, um que fala português e um que fala alemão. Porque você vai falar para o sistema, ele vai entender o que você está falando, vai falar para o outro que fala a mesma coisa, vai entender o que esse intermediário está falando, e a gente está falando de middleware, né? De colocar um barramento para conversar. Aí a semântica que a gente conversava era um exemplo que todo mundo conhece, né? Um fala que a zebra é um cavalo preto com listra branca, e um outro sistema vai dizer que a zebra é um cavalo branco com listra preta, né? E alguém tem que entender, alguém tem que dar um padrão para dizer que aquilo lá é a mesma coisa, né? E aí, Renato, você lembra, você falou de dificuldades técnicas, né? A gente estava lembrando aqui, né? 2017, eu até fui buscar, tinha fotos dos meus filhos, foi uma mesa redonda que a gente participou, né? Na época estava no Sirius, se não me engano. E aí a pergunta que o Renato fez na época é por que ainda a interoperabilidade não é uma realidade, né? E na época eu lembro de devolver assim, putz, me diz você, né? Porque eu estou aqui como fornecedor e vocês sabem já quem são os fornecedores, já sabem os cases e tal. E a gente chegou não numa conclusão, né? Mas a gente, assim, putz, eu acho que esse grupo que está aqui, que eram os líderes, né? Como o pessoal que está aqui, né? Alguém tem que... Discovery Channel, né? É o pinguinzinho, sabe? Vocês já viram o pinguinzinho que chega no pé d'água, assim? Eles não pulam de uma vez, né? Caiu o primeiro, né? Mas não é porque o primeiro pulou, é porque eles ficam se batendo para derrubar o primeiro, para ver se não tem problema de pular depois, né? Então a gente falou, pô, alguém tem que puxar o trem, né? Ou empurrar o pinguim. Ou empurrar o pinguim. Ó, vai você, então vai você que tem mais condição de ir.
E não ficava claro, né? É esse grupo aqui privado ou é o governo que vai ter que regular e baixar um decreto, baixar a lei para fazer, né? Muita coisa aconteceu e de lá para cá, todos os anos a gente vê recorrentemente, a gente participa de fóruns como esse, e a interoperabilidade é uma discussão, né? O que a gente tem que fazer para virar realidade? E aí junto vem a questão, algumas questões, né? De mudança de modelo de remuneração, consolidação de mercado, verticalização da saúde, vem tudo junto, né? E aí, também não é uma resposta final, né, mas acho que um dos grandes desafios é a gente entender que, e aí a gente teve um evento muito agudo, né, que foi a pandemia de 2019, né, talvez a gente entender que nessa aplicação, nos desafios, a gente tem uma mudança de paradigma, né, a gente olhava muito para a saúde como tratamento de doença, né, o sistema de saúde era um sistema de tratamento de doença, né. Então, mudar um pouco, né? E nesse sistema a gente sabe, né, que o hospital fica espremido, o paciente fica espremido, a operadora fica espremida, né? Então, como é que eu, talvez, entender a mudança de paradigma para entender como é que eu aplico conceitos de interoperabilidade para coletar dados do paciente, para manter ele saudável, né? Vai diminuir, né, o tratamento, né, a função ficar doente, tratar? Acho pelo contrário, né? A população vive cada vez mais, né? Então a gente continua nessa linha, mas talvez o maior desafio seja o entendimento que o paradigma de tratamento sistema de doença, de tratamento de manutenção de saúde, né, mudou. É um pouquinho diferente do que a gente pensava quando a gente começou a falar de interoperabilidade um tempo atrás. Desculpa, eu estendi um pouquinho. É isso aí, e a gente luta muito contra o mindset, né? Já fomos em reuniões com vários stakeholders da área de saúde, prestadora, operadora, assim, acho que vários, né, em todos os prismas de interoperabilidade. Às vezes é bom para todo mundo, mas no final o pessoal vai olhar para o próprio umbigo e falar, putz, será que eu vou abrir esse dado para cá? Será que se eu abrir eu vou manter meu paciente aqui ou eu vou perder meu diferencial competitivo? Eu acho que a interoperabilidade vai gerar isso. O diferencial competitivo não é que o dado do paciente está lá, e sim a tratativa. Igual o Marcelo falou, poxa, eu tenho um atendimento humanizado, eu trato meu corpo clínico legal, eu tenho uma experiência digital para quem está entrando, quem está saindo. Então acho que é muito mais nesse prisma, né? Eu queria ver a visão do Melete e do Diógenes, apesar de o Diógenes até pincelou nos benefícios, né, da Interop, mas assim, olhando para o seu ecossistema, né, como que a Interop resolve ou te ajuda a entregar valor para os seus clientes? Perfeito. Quando a gente olha a IQVIA, a gente está muito olhando a jornada desse paciente, o relacionamento que ele tem com a instituição, porque isso vai ditar no final qual que é o compliance, né? Como é que esse paciente vai se comportar ao longo do tratamento e se manter nesse tratamento, né? Então a gente, como usuário da informação, porque a gente vai traduzir isso para a indústria também, por exemplo, para fazer pesquisa clínica, né? Entender qual o resultado do desfecho final para aquele paciente. Então o que a gente percebe é que muitas vezes quando a gente tem a construção das parcerias, é que esse dado ele não flui de forma sinérgica, transparente, construtiva, né, com qualidade. Então a gente sofre também para tentar fazer com que o processo de tratamento do paciente, né, a indústria ela contrata a gente para fazer modelos de value proposition. Como é que eu ensino ou convenço um hospital a usar o meu tratamento? Qual que é o benefício? Então muitas vezes eu não consigo fluir esse projeto. A gente até fez uma pesquisa recente com mais ou menos 1000 pacientes que ficou pronto junto com a Oncoguia semana passada, e o ponto que os pacientes falavam é justamente que quando eu sou um paciente oncológico, eu tenho que buscar informação, esse é o meu primeiro ponto de preocupação, e o segundo ponto é a navegação dentro do sistema de saúde. Então você como paciente, você num momento crítico, né, você ter dificuldade de acesso ao seu exame, chegar no seu médico, o seu médico não conseguir acessar o resultado, né, de uma bateria de exames que você tenha feito, tudo isso é muito crítico, né? E é isso que a gente começa a ver dentro do processo. Então, por exemplo, a gente foi fazer um projeto de risk sharing com um hospital em parceria com a indústria farmacêutica, né? A gente só precisava entender quantos pacientes eu tinha de HER2 positivo, enfim, né, biomarcador específico. O hospital não conseguiu dizer quantos pacientes ele teve nos últimos 10 anos para a gente fazer um business case e construir um processo de o que eu tenho que te pagar, qual que pode ser meu custo nesse processo, como é que eu convenço o plano de saúde. E no final, um hospital de altíssimo nível, posso dizer que os top 15 do Brasil, não conseguiu me dizer no final quantos pacientes ele tinha.
Então esse é o processo que a gente está vendo na prática, né? Como é que eu consigo fazer todo esse processo caminhar de mãos dadas, não só para trazer resultado para o médico, para o hospital, mas para você fazer com que a experiência do paciente no final ela consiga trazer um resultado e desfecho positivo, né? Então acho que esse é o nosso dia a dia, né? Muito legal. Antes do Diógenes falar, sempre quando eu falo para pessoas que não trabalham em saúde e não trabalham com tecnologia, falo, o que você faz? Né? É difícil falar, eu tenho plataforma de interoperabilidade, a pessoa fazer cara de paisagem. Eu falo, eu integro os dados do paciente com o hospital. E quando eu falo isso, eu falo assim, putz, por que eu não consigo ver meus dados então aqui no meu Apple ou no meu Android? Aí eu falei, nossa, eu acho que esse speech também vai dar muito mais trabalho do que explicar o que é interoperabilidade. Mas no final, o nosso endgame da CM é levar soluções inovadoras para todos os tais aqui nos laboratórios. Quando a Nestec, MEMED, No Harm, a IN3, a Tradimus, quando elas estiverem em 6.900 hospitais no país, eu falo, putz, a gente conseguiu escalar a inovação para a área de saúde. E com certeza na mesma época vai ser a época que nós, pacientes, seja em qualquer app ou em qualquer device, a gente tem o nosso histórico aqui na nossa mão. Então, assim, pacientes crônicos, pacientes que necessitam desse tipo de resultado na mão, não tem, a gente precisa dar para eles e dar para nós todos, porque os dados são nossos. Então, eu acho que isso, sim, é gerar valor para a ponta, né, com tecnologia de ponta. Pulei na frente, Jorge, vamos falar um pouquinho dos benefícios e da visão Suite Interoper, o que isso, né, gera para o business. Uma das discussões que nós dois já tivemos, discussões sempre dos brainstorms que nós hoje já tivemos muitas vezes, é que a gente conversa muito de interoperabilidade no nível técnico, aonde se soluciona tecnicamente. Mas eu não acredito que é aí que tem que ser o ponto de entrada da conversa. Eu acho que tem que ser o viés clínico. O dado precisa do viés clínico. O dado precisa de mais dado para virar valor, para virar inteligência. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma interoperabilidade que ela parece ser simples, que ela nem está no radar, e que a gente faz aqui, nós é MEMED. O que no momento pré-anestésico a Nestec faz? No momento pré-anestésico, no momento que eu entrevisto um paciente para levar para o centro cirúrgico, que eu preparo o meu plano de voo, eu pergunto para esse paciente, perguntaria para qualquer um de vocês, o que remédio você toma em casa? E os pacientes tomam remédios mais variados possível. A indústria farmacêutica tem uma criatividade para botar nome comercial que eu vou ter que botar um remédio. Eu tomo Zanov, Zet, eu adoro os com Z me pegam. Eu tomo Zanov, Zet e Zunx. Para que serve isso, cara? E aí um dia eu estava na MEMED e eu estava vendo a MEMED redigitar o bulário da Anvisa todo, que vinha em PDF. E aí eu falei assim na época com o Ricardo Moraes, nosso amigo lá, Ricardo, posso fazer uma interoperabilidade com você e pegar, você está estruturando a informação do bulário, eu só quero duas informações, indicações e interações medicamentosas. Tenha em mente que o anestesista não é prescritor. O anestesista é um médico de resultado imediato, ele faz agora para agora. Ele só usa veneno na veia. Então eu não sou prescritor para casa. Hoje mudou um pouco isso, mas nessa época eu não era mesmo. Estou falando de 2013 e 2014. Eu posso pegar dessa tua estruturação da base de dados e puxar essas duas informações. Eu só quero a indicação e a interação medicamentosa, porque daí o anestesista vai botar no pré-anestésico que o paciente toma Ziloric, e em tempo real a plataforma vai buscar na MEMED essa informação e diz para o anestesista, o Ziloric tem indicação para gota, ácido úrico, e a interação medicamentosa é essa. E essas duas informações promovem o que, senhores? Segurança. E segurança é habilidade humana e entrega de valor imediata. Aí tu começa a ver a interoperabilidade na prática. Aí não quer dizer se é HL7 Fire. Era mais antigo. Interessa. O que interessa é que no momento pré-anestésico eu tenho uma inteligência aumentada, onde o anestesista tem uma informação que poderia ser ruído, negada, e na verdade ele tem mais informações através de uma interoperabilidade que é simplíssimo. E aí, isso eu dei um exemplo, e aí você joga esse exemplo para todo o pré-anestésico, para o transoperatório e para o pós-imediato, para toda a jornada cirúrgica do paciente. O tempo inteiro. A Nestec não é um armário de dados, ela é cama elástica de dados. Ela recebe dados, interopera dados com tudo e com todos, a todo momento. E qual é o foco disso?
O foco disso é promover segurança e conforto no momento cirúrgico, que é esse a entrega de valor reconhecível pelo paciente. Então esse é o poder da interoperabilidade. Só para responder, já me ergueram umas placas lá no fundo, mas eu sou analfabeto para número, não sei que placa é aquela, deu uns 15 minutos aí. Os 2 pontos que você levantou, bem rapidinho, os 2 primeiros é cultura. Segurança, LGPD não é técnica, não é barramento, não é nada. Segurança é cultura, LGPD é cultura. A LGPD ela garante 2 coisas, a tua garantia, a privacidade e o termo de consentimento esclarecido. E isso aí é um proforma. Então, para fazer um paralelo com a interoperabilidade, LGPD, essa coisa da LGPD, é como se fosse aquele certifier. Na verdade, cultura e interoperabilidade, a dificuldade do ROI também é cultura. Tu achar que a tua renda no hospital com MATMED é a principal fonte do hospital MATMED, vai estar sempre calcada na tabela Brasíndice, tem que romper essa cultura. Tem que entender que tu vai para dados, vai para outra coisa. Então, o primeiro e segundo ponto que tu falou resume-se em cultura. Mindset, né, que a gente falou. Excelente. Guardei a mais difícil para você, Herbert. Qual que é a sua visão de troca de dados, geração de valor e interoperabilidade entre operadoras e prestadores? Até quebrou um lá. Porra, preparou bem, né? Eu diria que a gente convive isso o tempo todo, né? Tanto do lado do prestador quanto do lado das operadoras, né? E é engraçado que o benefício é tão grande, mútuo, se houvesse essa maior interação e maior troca de informações, que não dá para entender porque esse negócio não sai do papel, né? O hospital, ele se beneficia de poder ter um histórico mais preciso, poder tratar o paciente com mais segurança, de forma mais eficiente, você não replicar procedimento, que isso gera benefício para o operador. Então tem, economicamente, assistencialmente, você pode enumerar quais são os benefícios para que isso aconteça. Mas na prática, ninguém colocou o ovo em pé ainda, porque a desconfiança, né, e a turbulência das relações entre os agentes ainda é muito grande, tá? E ainda que haja na relação operadora e prestador, né, eu acho que tem outros agentes que afetam os 2 mercados que a gente tem que considerar, né? A gente tangenciou alguns desses pontos aqui na nossa visão, que são as questões de competição e o próprio médico, né? Se o paciente ele é dono dos dados, eu tenho um hospital onde eu opero e esses dados circulam de forma mais aberta, eu posso perder o paciente, eu posso perder a minha influência dentro do hospital, eu posso perder a minha influência com, eventualmente, a farmacêutica. Então, para cada um dos agentes, né, mesmo indo para a segunda derivada ali do hospital e operadora, cada um deles tem talvez uma agenda particular que cria algum ponto de atrito para que esse negócio aconteça de forma mais escalada. E aí quando você soma os vários pontos de atrito, vira uma conversa de maluco, né? Porque todo mundo fala que quer, mas na prática ninguém quer fazer acontecer. Ninguém quer ser o primeiro pinguim, né? E também está todo mundo ali na frente querendo, alguém me empurra, mas também ninguém quer empurrar, né? Seja o governo, seja os próprios agentes ou as lideranças dos grandes agentes, né? E é um pouco o que o Jorge falou, né? Essa mudança de cultura, quebrar os paradigmas, seja dos modelos de remuneração, seja dos modelos de relacionamento, que no fim do dia é cultura, status quo, qualquer coisa, imaturidade, né? Pode ser qualquer coisa, levam a esse acho que não captura desse benefício que é tão claro, né? Se você perguntar individualmente para cada agente, o que a gente ganha com isso? Vai vir uma lista enorme. O quão difícil fazer é uma outra lista enorme, tá? Mas enquanto eu acho que a indústria não... E eu acho que está em vias de acontecer, tá? Porque o custo da saúde ele cada vez mais descolado da realidade, ainda mais num país como o Brasil, onde você não consegue acompanhar mais, e a gente está tendo uma queda abrupta da qualidade assistencial, né? E isso, uma hora vai ter que ter fim, a interoperabilidade pode ser uma das soluções para isso, né? É o point of care. Eu acho que uma das coisas que a gente erra muito é achando que vai vir de governo, vai vir da indústria, vai vir até de nós, health techs, entendeu? Vem do point of care. Vamos sair um pouquinho da minha área, vamos pegar a turma do autismo. Olha o que o autismo conseguiu. Conseguiu por quê?
fez barulho. A gente vive a cultura do barulho. Quanto mais barulho você fizer, você consegue as coisas através do barulho. Você não consegue as coisas através do que deveria ser certo, do melhor tecnicamente, muito menos do viável tecnicamente. Difícil é integrar PHP com Java em 1999, entendeu? Hoje não é. Hoje quantas vezes eu te mandei mensagem, Fernando, estou integrando aqui para hoje, estou falando com o teu senhor, então, pô, vamos fazer assim, assim, assim. Não tem. Agora, barulho no point of care, e aí que eu acho que essa coisa, a gente tem que envolver mais o point of care, o médico mesmo, você sabe, né, o pessoal que trabalha comigo sabe, a gente sabe, eu disse lá, os anestesistas incomodam, não é? Pede, erguem a mão, chamam para si a responsabilidade. A gente tem que envolver o point of care. Tem que realmente trazer o point of care para fazer barulho. E aí, através da prática do point of care, o barulho no point of care vai fazer. Aí aquela questão, só para terminar, o paciente dono dos seus dados, vai ser dono do seu dinheiro, mas você não está com o seu dinheiro na sua carteira, no seu bolso agora. Não vai acontecer. O Google pegou o Google Health e fechou ele em 2012, 2011. O paciente continua sendo dono dos seus dados, mas não é o paciente que vai armazenar os seus dados. Agora, o que o paciente tem que ter, aí que o Fernando tem toda a razão, acesso aos seus dados. Independente de qual hospital ele faz a sua. Realmente, para terminar, olha só como é que acontece na anestesia. Eu vou fazer anestesia numa paciente para cesariana. E eu pergunto para ela, a senhora já teve alguma reação alérgica? Ah, já, doutor, quase morri no hospital. Ah, é? Quando? No meu primeiro filho, há 3 anos atrás. Tomei um medicamento na veia, tive uma reação alérgica, fiquei 4 dias na UTI. É, dona Maria? E qual foi o medicamento esse? Ah, doutor, já faz 4 anos, o moleque já está correndo para cima e para baixo, nem me lembro. E aí, quer dizer que eu levar uma paciente para fazer o mesmo procedimento que ela fez há 4 anos atrás, uma cesariana, que eu vou usar um padrão de medicamentos que é 3, 4 só, não é muito grande. Um desses 3, 4, vamos dizer que sejam 4, um desses 4 deixou ela na UTI 3 dias por uma anafilaxia. Ou seja, eu tenho 25% de chance de meter essa paciente na UTI e eu não tenho chance de não fazer anestesia, cara. Ela vai querer anestesia. Porque minhas pacientes da plástica perguntam se eu posso fazer um desconto, eu digo, posso, quanto de dor você aguenta? 10% é 10%, 15% é 15%. Não aguento nada de dor, doutor, então pede desconto do seu cirurgião plástico, não pra mim. Tá? Então é isso, não tem chance, o anestesista não tem chance, ele não tem margem de erro, ele não tem chance de não fazer o DH. E ele não tem acesso a essa informação. Aí uma coisa que aí, Fernando, que é esse que é o ponto. Acesse o seu telefone aí, vê lá, entra lá no seu, seja ele qual for, porque vai ficar fragmentado. Os dados da Mil nunca vão estar no DASA, que nunca vão estar na Reddor, que nunca vão estar no MaterDay. Vai ser fragmentado. Acessa lá e vê lá o que foi e me conta, porque eu quero muito saber. Esse é o desafio. É o point of care. Fazendo barulho. É o barulho. É quem vai ter coragem de empurrar o pinguizinho, né? Qual pinguim vai empurrar o pinguizinho? As placas lá já estão assim, Diógenes está vetado de falar, ele já falou com todo mundo, 10 minutos. Já daqui a pouco vão julgar a placa nele. Gente, para a gente fechar, quantos minutos que a gente tem? Beleza, ótimo. Para a gente abrir para perguntas também, vamos fechar com até... Gente, se alguém quiser comentar aí também, tem vontade, mas eu queria a visão do Melete com relação à Interop na visão dados, inteligência, farma. Qual que é o benefício que a gente vai conseguir gerar para a indústria farmacêutica? Qual que é, seja no point of care, seja para o ecossistema como um todo, para os médicos, para os pacientes, na sua visão, aonde que entra aí como ponto-chave a Interop na visão dados e farma? Opa. Quando a gente fala da indústria farmacêutica, a gente vê, né, uma relação de atrito muito grande entre provedores, pagadores e indústria, né? A gente percebe que a indústria está naturalmente num processo de evolução, tentando buscar o seu espaço de aconselhamento e parceria, né, com todo esse ecossistema, né? E a gente percebe que as informações, essa conexão que a gente está falando aqui, ela é primordial para a gente construir essa relação ganha-ganha. A indústria ela é muito baseada em informações, né? Então, para que ela consiga ser construtiva junto a todo esse ecossistema, ela precisa entender o que está acontecendo com o medicamento dela, qual que é o desfecho clínico que está acontecendo, como é que o médico está usando determinado medicamento, qual que é, geralmente, um gap que está acontecendo no entendimento do benefício daquele medicamento, enfim. Então, essa conexão toda que a gente está vendo e discutindo é um grande benefício no final para se criar e para se fazer, às vezes, uma bula diferenciada, uma bula que seja mais construtiva
de menos risco para o paciente. Né? Alguém quer comentar? Eu quero comentar todos, né? Então se eu for comentar todos não vai ter tempo. Não, eu vou fazer bem rápido, né? A gente tem, falando em MEMED, né? A gente tem um grande parceiro nosso verticalizado que usa os dados de prescrição para determinar qual que é a incidência de uma doença em determinado grupo, por exemplo. Então, e aí um exemplo, generalizando, né? Legal, eu tenho CIDs que podem ser muito genéricos, né? Ou CIDs que podem ser inseridos de forma, sei lá, por algum motivo errado, né? Mas alguns medicamentos prescritos, mesmo no nível ambulatorial, eles vão ter características que vão atender um certo tipo de paciente para algum tipo de doença especificamente, né? Principalmente os pacientes crônicos, né? Então, e aí juntando isso com interoperabilidade, né? Então, juntando esse tipo de dado com outros dados da instituição, o screening daquele paciente que eu já fiz, né? Combinando com o medicamento que eu estou prescrevendo para ele, que tipo de grau de risco eu infiro para aquele paciente para que eu coloque ele num grupo de atenção, né? Para que evite esse paciente crônico de ser um doente internado, do internado ser um doente internado de alta permanência, né? Então, esse é um comentário a nível de, às vezes a gente encontra informações no nível de prescrição, que muitas vezes não eram relevantes, né? Sempre foram relevantes, né? Mas não eram relevantes, né? E a gente tem uma mudança aqui, uma identificação nesse caso, não só um conteúdo. Excelente. Eu tenho um último tema aqui, eu já vou de novo no freestyle, saindo do script aqui. A gente tem muitos desafios, né, para que de fato a interoperabilidade no ecossistema como um todo aconteça. E até puxando o gancho na palestra do Marcelo, que é de falar de desafios, mas também ele falou um pouco de passo a passo, aonde que eu vou endereçar, né? Então, assim, como que a gente pode ter uma saúde mais integrada, né? Eu queria que o Herbert, o Renato falasse um pouquinho, mas assim, onde que a gente começa? Você falou dos 3 principais pontos, mas na prática, peraí, o que eu vou atacar? Eu vou... segunda-feira na aula, o que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, entendeu? Tipo assim, na prática mesmo, se vocês puderem passar a visão de vocês. Vou puxar aqui talvez numa linha de pensamento, mas eu acho que é muito propósito e é muito, quem puxa isso é a jornada, é o paciente, cada vez mais, né? Então, se a gente pudesse colocar uma lousa em branco hoje para a gente desenhar o que a gente vai priorizar, não tenho dúvida que são todos esses pontos e dos mais críticos para os menos críticos. Aí você vai derivando em interoperabilidade interna, externa com o mundo de fora, tem diferença muito grande, inclusive, né, para isso, e você vai priorizando, né? A anestesia e solicitação cirúrgica, por exemplo, né, são pontos críticos e, assim, com ganhos enormes. A jornada, inclusive em casa desses pacientes, no pré e no pós-operatório. Então, eu diria que para o dia seguinte é isso, é descrever essa jornada. Não é trabalhar nas questões técnicas mais. Não é mais isso. Essa agenda já passou, talvez, alguns anos, né? Mas a questão técnica ou tecnológica já foi, graças a Deus, né? Então, hoje a gente tem um leque de oportunidades, de possibilidades tecnológicas. Então, talvez seja isso. E a questão do propósito. Eu estou muito focado, né, ultimamente, para concluir aqui no meu pensamento, na questão do omnichannel, mas num conceito amplo mesmo de omnichannel, né? Inclusive com legislação nova agora, né, de atendimento ao consumidor, e nessa questão do nosso meio, né, do nosso mercado. Essa história de operadora, prestador, e isso e aquilo. Então, eu estou juntando tudo isso e está dando um bom caldo, pelo menos, né? A história de colocar o paciente no centro, como o Marcelo trouxe, né? E criar uma jornada de canal único com ele, realmente é o nosso propósito. Daí flui tudo, né? Eu não iria pelo lado técnico. Eu diria que é desapegar, né? Acho que os modelos atuais, em vários aspectos, eles se mostram em um nível de desgaste grande, né? A gente tem experimentado, né,
iniciativas não tão complexas ou tão abrangentes, né, mas para cada cliente que tenha buscado um nível de abertura maior, um nível de transparência maior, ou querer dar o primeiro passo para arriscar, a gente tem experimentado isso para ver onde vai dar, né, se isso é passível de ser escalado depois. Não tem outro jeito, eu acho que enquanto os agentes, né, não tiverem uma predisposição a experimentar um nível de abertura maior e um nível de compartilhamento de informação mais abrangente, vai ficar todo mundo naquela zona de desconforto no fim do dia, né? Porque você não se mexe, né? Você fica numa estagnado. Tá? Claro que nas instituições, né, você fazer isso a conta-gota, você vai ter que fazer um investimento que não se justifica porque você vai fazer numa escala menor. Tá? Mas é encontrar um caminho. Eu diria que a Nestec não teria surgido assim se não tivesse abertura, a própria Hostalcare talvez não tivesse iniciado nos mercados onde iniciou se não tivesse a sua vontade de ousar, né, de buscar algo diferente. E eu acho que chegou no momento, né? Eu acho que alguns agentes aí que são mais relevantes dentro do mercado, mais conhecidos, né, têm que começar a assumir uma postura de maior protagonismo nesse sentido, né? Aí eu acho que você acaba vencendo aí um ponto de partida que, infelizmente, a indústria está amarrada nele. É isso aí, todo mundo. Eu vou usar a sua analogia do pinguim para tudo agora. Todo mundo se vestir de pinguim, empurrar um ou pular, né? Alguém quer comentar para a gente abrir para perguntas? Só bem rapidinho. Eu vou dar um testemunho, né? Pinguim, falta o paciente, a gente chegar correndo, dar uma voadora no pinguim, porque a gente escuta muito a gente falar do paciente no centro, né? E aí eu estou fazendo uma autocrítica, né? E a gente escuta, desde 2007 trabalho com saúde, eu nunca vi em nenhum fórum uma carinha dessa assim, ó, Dona Maria da Silva, paciente. E eu quero ouvir o que o paciente quer, qual que é a visão dele, né? A gente falar pelo paciente talvez mude a perspectiva real das coisas como tem que serem feitas, né? Eu faz 16 dias eu pedi meus dados para um hospital que não é cliente da Memed, né, para não gerar nenhum conflito. Eu falei, eu quero todos os meus dados. Ele falou, não, você pode vir aqui no dia tal para pegar, vai estar impresso na onde. Eu falei assim, não, mas o meu dado ele nasceu impresso ou ele é eletrônico? Não, ele é eletrônico. Eu falei, então eu quero meus dados de forma eletrônica, né? Eu tinha feito isso há pouco tempo com a Google, né? E é absurdo. Se alguém já fez isso, não sei se todo mundo conhece, mas você pode chegar na Google e pedir aquelas caixinhas que a gente clica, né? Que você aceita compartilhar dados, né? Pede seus dados para você ver, é assustador, né? Então eu pedi para o hospital, estou nessa jornada de 16 dias. Quando eu receber, eu conto para vocês. A gente faz um evento. A gente faz um evento de recebimento. Porque tem a segunda etapa, né? Que eu chegar para outro hospital e falar assim, ó, tá aqui meus dados que eu tenho da outra instituição, eu queria que você usasse também no meu histórico clínico, né? E fizesse isso tudo. Ele vai te dar uma prancheta para fazer a anamnese. Pode ser. Exato. Então, então é isso, né? Eu acho que a gente deveria, e aí é uma autocrítica também, olhar para a perspectiva do paciente a partir do paciente, né? O paciente realmente não sai dizendo, eu quero isso, né? Não, e somos todos pacientes, só que a gente tem viés, né? Nós aqui que trabalhamos com tecnologia, ou a gente tem os viés. É pegar a Dona Maria lá e falar, e aí, qual que é a sua dificuldade, o que você quer? Muito legal, muito boa perspectiva. Pessoal, perguntas? Já levantaram placa menos 15 minutos, então, brincadeira, gente. Alguém pergunta? Boa tarde, pessoal. Sou o Carlos da Bionexo. Acho tá claro aqui para nós, acho os benefícios da Interop. Fala-se muito dos benefícios, mas nessa relação conturbada entre os stakeholders, a gente não tem calculado os ônus, né? Os problemas, as perdas relacionadas a isso. Quando você fala que se o paciente fez o exame no hospital A, ele não precisaria fazer no hospital B, porque 3 meses esse exame tá bom para poder ser atendido. Então acho que é o ponto ali dessa relação que tem que ser colocado à mesa para entender os ônus, os riscos, as perdas relacionadas, para que também possa os pinguins começarem a pular nessa piscina gelada aí, né? Acho que esse é o ponto. Então eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre isso, né? Como é que a gente chega nessa relação de confiança entre os stakeholders para a gente poder de fato começar a botar na prática a interoperabilidade. Essa é a pergunta de milhões aí, né? Não sei. Honestamente, eu não sei. Isso tem que ser uma construção. Acho que não tem um caminho único, não. Porque é tão difícil, né?
E, de novo, você pode estender isso para as várias relações do setor, né? Então, eu vou no pediatra, meu filho está com dor de garganta. Se ela não mandar fazer uma tomografia, eu vou procurar outra até mandar fazer. Então, a relação de desconfiança em tantos níveis que eu diria que não tem uma pílula só para isso, né? Não é só o prestador operador. O paciente tem viés, a saúde como um todo no Brasil, ela exige um nível de tratamento que a última coisa que se avalia é se esse médico realmente está me dando o diagnóstico correto. Por que você questiona isso, na verdade, né? Então, eu não sei, eu diria que cada uma das relações teria que ser tratada de uma forma diferente, com um nível de ousadia de algum agente, dar um primeiro passo, e aí em algum momento no futuro, talvez essas coisas tenham uma convergência, né, num ponto melhor do que o que a gente está hoje. Não vai acontecer. Posso explicar por que não vai acontecer? Olha só, posso? Pessoal da plaquinha, posso? A gente vive no Brasil uma espiral negativa da desconfiança em saúde. O médico desconfia da indústria farmacêutica, desconfia do hospital, desconfia da fonte pagadora, desconfia do médico. Essa espiral negativa me obriga, por exemplo, eu estava dando aula no congresso no final de semana, eu tinha que ter um slide de conflitos de interesse. Por mais que tudo que eu faço, a Nestec, as aulas, os patrocínios, o Scale-up Endeavor e tudo que a gente fez até hoje, fosse genuinamente com o interesse de beneficiar o paciente. Mas eu não tenho um slide de confluências de interesse. Eu tenho um slide de conflitos de interesse. Porque tudo que eu faço é um conflito. Por que tudo que eu faço, com todos que eu me envolvo, com a Eritz, com o Cubo, com o Endeavor, com a Nestec, com alguma indústria, por que tudo eu tenho um conflito? Porque cada um vai ficar olhando para o seu próprio umbigo e isso não vai mudar no próximo milênio. Então nós temos que entender. E outra coisa também que eu não quero ser o garoto enxaqueca, o migraine boy, mas vocês estão colocando muita responsabilidade no paciente. O paciente não vai cuidar dos seus dados, não vai fazer essa curadoria, não vai. O paciente ele vai ser sempre a mesma coisa. Eu quero resolver o problema e voltar para casa o mais rápido possível. É isso que o paciente quer, é esse o valor que ele reconhece, não é o dado, não é nada. Então eu volto a dizer uma coisa que eu falei para vocês para iluminar com discernimento. É o point of care, é o point clínico, é o paciente no centro do processo com um propósito, mas a minha plataforma é desenhada para o médico usar. Porque eu maratono Netflix no celular em casa no domingo à tarde, mas segunda-feira de manhã eu tenho que sentar num desktop empoeirado no computador para usar um software feio e ruim que foi criado na década de 90 e que agora vendem como inovação que é HTML5. Pessoal da TI. O que você acha dessa propaganda? Não, mas agora é HTML5. Pelo amor de Deus. Então, enquanto a gente tratar o médico como um burro, um usuário burro, que tem que usar uma ferramenta ruim, um equipamento que ele não tem nem em casa mais, que é a primeira fonte de infecção hospitalar é o teclado de um computador, enquanto a gente estiver fazendo isso dessa maneira, o dado é ruim, é incompleto, não é interoperável, a culpa é do paciente que não guarda seu prontuário e da indústria que não se conversa. E aí nós vamos ficar fazendo evento feito esse aí dos próximos 10 anos sem sair do lugar. Vocês gostam muito, né? Vocês são os caras muito ruins. Eu gosto, vocês são positivistas. Eu sou o garoto enxaqueca. Não é síndrome do pinguim, não é síndrome do presidiário. O presidiário, quando chega no presídio, isso é do Cordiona. Chega no presídio, ele não conhece o presídio, não conhece o quanto. Ele vai para o banho de sol, tudo que ele fizer, ele pode ser morto. Pode ser, tudo que ele faz. Ele fica escorado na parede só olhando os outros, para ver o que os outros estão fazendo. É isso que a gente faz em saúde, em interoperabilidade, em valor, em VHC, em DRG e tudo que tem aí. Síndrome do presidiário. Não fique pensando no pinguinzinho, não. Pense no presidiário tatuado, cara de mal, que é isso que acontece. Mais umas últimas aqui. Ficou bom agora. Como você é cruel, né? Eu acho que eu sou mais otimista. Se a gente pensar, ano 2000... quando a gente tinha o projeto bancário, onde a compensação ia rolar num dia, quem provocou esse movimento? Acho que foi o próprio consumidor, foi o próprio cliente. Eu acho que na saúde, a gente tem que provocar que o paciente se engaje a cuidar dos seus dados da saúde, né? E eu acho que esse movimento vai, e eu ainda acredito, talvez você não concorde com o que você falou,
Mas se você não tiver alguma coisa vindo do governo falando, olha, a partir de 2025, todas as entidades de saúde vão ter que interoperar, você não vai provocar essa mudança, porque aí sim você provoca qualidade de dado, você vai provocar padronização de dados, de procedimento, de prontuários, que for. Porque aí sim você tem que ter o mínimo para poder se falar, que é o que aconteceu no sistema bancário, entendeu? Para você conseguir fazer a compensação em um dia, foram 3 anos para conseguir padronizar um monte de coisa em todos os bancos, para conseguir poder trabalhar dentro do sistema bancário. Eu acho que nós, como players da saúde, de TI, a gente tem que ajudar a fazer essa provocação. Óbvio, tem o paciente na história, tem os grandes das operadoras, tem os grandes players assistenciais, mas a gente tem que fazer esse movimento. Eu entendo que sim. E não acho que um consórcio, por exemplo, entre as grandes operadoras vai conseguir fazer isso. Não acho que o paciente sozinho vai fazer isso. Eu acho que tem que vir de forma governamental. Você tem toda a razão, mas olha só, vamos ver. Em 2000, o sistema bancário fez isso porque é o sistema financeiro. É financeiro. Qual é o principal fundo de... falando de Open Health? Não. Qual é o principal fundo de renda de um hospital? Qual é o principal fundo de renda? É fazer anestesia bem feita, cirurgia bem feita, botar o coração, a válvula do coração lá dentro. Pega no seu doutor da NAP, MAT, MED e OPME. Vai interoperar o quê, se vir de top-down do governo? Vai interoperar a parte financeira e o fluxo do estoque. A única coisa que o hospital tem hoje pronta para interoperar num top-down do governo, precisa interoperar, é fluxo de estoque. E isso não interessa. Não tem desfecho clínico. Não existe desfecho clínico. Você não consegue resgatar dentro do TASI o teu desfecho clínico das últimas... O evento adverso que aconteceu nas tuas últimas cirurgias. Se você chegar hoje dentro de um hospital que tem TASI e dizer assim, eu quero saber qual foi o evento adverso que aconteceu nas últimas 1000 cirurgias desse centro cirúrgico, é um mês. O hospital com 10 salas faz 1000 cirurgias por mês. Tu não tem esse acesso, tu vai ter que mandar um e-mail para o TASI para ver se coletar uma coleta de dados para te dar daqui a 6 meses uma coisa que não é real. Então, assim, tu não tem dado clínico para interoperar isso num top-down, e por isso que não sai e nunca vai sair. Tu tem dado financeiro. Os prontuários eletrônicos são voltados a faturamento. A gente fatura, a gente tem uma plataforma voltada a faturamento no país nos últimos 30 anos. Não é voltada a acompanhamento clínico. Então, se vier um top-down, de interoperabilidade, pensando na saúde, pensando no movimento de controle de patologias e saúde pública, não existe essa informação resgatável. A gente sabe... Como que é o seu nome? A gente sabe que não basta estar no banco de dados para ser acessível. É, Nancy. Eu reconheci, mas eu precisava só confirmar. Eu concordo em 200% com a sua posição. Está aí o Obamacare, que foi exatamente, você descreveu o Obamacare. Eu acho que a gente está caminhando, eu acho que existem instituições que têm prontuários riquíssimos, com desfecho, né? Não são todas, não é a maioria ainda, mas são projetos locais de cada um está no seu nível de evolução. Mas eu acho que sim, eu acho que as ferramentas que nós temos hoje, e aí falando em registro eletrônico em saúde, elas permitem. Concordo com o que você trouxe, que é cultural. Mas é a cultura de como você usa, inclusive. Né? Eu sempre tive ótimas experiências com anestesistas, porque preenchem. Né? E mesmo de forma doída, como era a versão anterior do HTML5. E aí, só para não deixar passar, né? Eu acho que assim, a indústria, 2 players que tem na indústria, na minha opinião, foi infeliz em apelidar uma mudança tecnológica e de versão de produto que fizeram, trazendo um nome técnico, que é o HTML5. Né? E a gente vê esses players agora até mudando de postura e trazendo essas versões num outro approach, um approach de mudança de processo, de preenchimento mais adequado do registro eletrônico. Né? Então, o que eu vejo é isso, eu vejo um mercado cada vez mais empoderado do ponto de vista do paciente, sim, né? O paciente exige isso hoje, cada vez mais conhecedor, não é todo paciente, mas é conhecedor, sim, dos seus dados,
e eu vejo um mercado que precisa correr atrás de um prejuízo entre operador e prestador, sem dúvida nenhuma. Precisa correr atrás do prejuízo e gerar uma visão um pouco mais unificada, vamos dizer assim, da jornada, né? Não há isso hoje. Se você vê 2, 3 iniciativas de parceria entre não vou falar da rede verticalizada, lógico, mas numa rede em parceria, um operador e uma rede, você vê poucas parcerias dessas com um propósito genuíno da jornada, do point of care e por aí vai. Acho que é isso que está faltando, né? E isso vem, me permita discordar um pouquinho, vem não só da visão, eu acho que nós erramos, nós que somos da saúde, a gente acha que sabe de tudo, né? Porque é assim. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar todos os manifestos, ou algum manifesto do Open Finance ou do Open Banking. Alguém já fez? Vamos ver. Só. Quem conhece aqui? É fantástico. E é um tapa na cara de todos nós. Façam isso, leiam. Né? Então nós estamos falando de Open Health, é o Open Finance. Leiam. Vale a pena. Né? E vem de onde? Não vem da área da saúde. A gente fica aqui falando que só nós que sabemos como é interoperar um dado de saúde, que é complexo, etc. Acho que tem muito ali para a gente aprender. É lógico que tem o contrário também, né? Mas eu sou muito otimista. Eu gostaria de deixar esse registro. Eu quero que discorde de mim. Eu quero que discorde de mim, que eu quero que me ensinem, realmente me ensinem, me deem mentoria de como que uma rede vai correr atrás do prejuízo abrindo os dados dos seus pacientes para outra rede concorrente. É impossível. O que a rede faz, na verdade, hoje é medicina de navegação. Se você entra para fazer uma ressonância magnética no DASA e aparece um tumor de fígado, você não sai no DASA. Você vai para o oncologista do DASA, vai para o laboratório do DASA, vai para o cirurgião do DASA, no hospital do DASA. Isso chama medicina de navegação. Está no drive estratégico de todas as redes hoje. Pega o drive estratégico do DASA, é público. O DASA fornece para quem quiser, para quem tiver interesse. Pega isso. MaterD, me diz aqui. Se eu entro lá no MaterD e faço uma ressonância magnética e me aparece um tumor hepático, o MaterD vai abrir esses dados para eu operar no DASA? Ou vai querer operar dentro do MaterD? Vai. Me ensinem como fazer. Vamos lá, por isso que o tema tem várias óticas para o tema interoperabilidade. Mas o que eu queria falar, até para... Então vai lá, 10 segundos. Eu concordo 100% com a Anderson. Assim, enquanto uma instituição resolve compartilhar os dados de todos os seus clientes e lucra 10 bilhões no primeiro TRI, eu não posso dizer que ela está errada, meu. Não tem como. E agora, é aquilo de novo, né? Se o MaterD, se o paciente for lá e fizer uma ressonância, o MaterD vai querer que ele continue na jornada. Mas se o paciente não quiser por qualquer motivo, cara, assim... O que eu ia falar, que eu concordo também com a Nancy, mas eu acho o seguinte, a gente não pode esperar que o governo seja proativo e resolva os nossos problemas. Nós, enquanto pessoas, executivos, empreendedores, health techs, hospitais, prestadores, operadoras, a gente tem que inovar e tem que correr para que isso aconteça. Então, é convergir lá na frente. Poxa, o governo viu, né, leu o manifesto e falou, poxa, esse é o caminho. A gente tem que estar mais próximo daquela realidade e não esperar no sofá que, olha, eles vêm resolver, vão dar o decreto, a partir daí a gente começa a correr. Então, acho que a gente tem que correr atrás da inovação, a gente tem que correr atrás da tecnologia, que não era um problema hoje, né, que era um problema, hoje não é mais, mas também não é que está pronto, é plug and play, tudo maravilhoso. Assim, a gente tem que estar pronto para quando acontecer esse decreto, né, e a Anitta colocar lá no Instagram dela, eu busquei meus dados no prestador tal através disso. Aí vão vir 185 milhões de pacientes buscando esses dados através disso. Eu até brinco com esse exemplo lá, que nós vamos contratar a Anitta, sabe? Aí é barulho, mas é isso. Mas se a gente não avançar tecnologicamente enquanto propósito, enquanto tecnologia, enquanto visão, o governo também não vai mexer. A gente não pode esperar ele. Gente, uma salva de palmas para essa turma de faixa preta.